Bom, gente, com essa brincadeira aí em cima de um estandarte da nossa música, Luz do Sol, de Caetano Veloso, feito na tonalidade de Ré maior, a gente dá prosseguimento ao nosso estudo de harmonia. Essa é a tabelinha que eu falei, que vocês vão ter aí no material de apoio, onde você tem um resumo de todos os campos harmônicos maiores, né? Aqui o campo harmônico de Dó, ó. Nós temos o primeiro grau Dó, o segundo Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si menor com quinta diminuta e sétima, ou Si meio diminuto. E assim por diante, o de Ré, o de Mi, o de Fá. Ó, atento para isso, ó. Fá, ó, há uma diferença do Fá em relação aos outros campos harmônicos. Ele não trabalha sustenido, trabalha com bemol. O Si é bemol. Então, quando vocês estiverem estudando lá na armadura da clave, né, no início da sua pauta, da leitura, que vocês verem um bemol na terceira linha do pentagrama, você já sabe que é o Si e que a tonalidade em questão, ou Fá maior, seu relativo menor, que é o Ré. E aí tá todos os 7 campos harmônicos maiores. Então vamos dar sequência, isso vai estar no conteúdo de vocês, vamos dar sequência. Bom, então a gente tem aí agora o início de harmonia funcional. A harmonia funcional trata da função que cada acorde tem dentro do seu campo harmônico, certo? Então, a partir de agora, os acordes vão transmitir sensações, né? E essas sensações, essas emoções, vamos dizer assim, vão ser traduzidas na função, né, nas características que determinam a função que cada acorde tem dentro do campo harmônico. Isso chama-se harmonia funcional. Então vamos lá. A gente vai utilizar ainda a escala de Dó, porque não tem alteração nenhuma, e a gente facilita a nossa compreensão. Então, a escala de Dó maior, ou qualquer escala de qualquer campo harmônico, maior ou menor, ela nos fornecem funções especiais para determinados acordes. Dentro dessas funções, há funções que são principais, né, primárias, e funções secundárias, funções que não são principais, né? Vamos dizer assim. Então, nós vamos dividir essas funções em 2 grupos, as funções primárias e as secundárias, a função principal e aquelas funções de menos importância que substituem, eventualmente, essas funções principais. Vamos aí à primeira delas, né? Primeira delas, que é a função de tônica. A função de tônica, ela caracteriza vamos dizer assim, pela sensação que ela transmite de resolução, de repouso, certo?
ela resolve, é ali onde você quer estar, é onde você chega e para onde sua origem e seu destino, é a função tônica. Ela acontece no primeiro grau, por isso ela é tônica, porque ela dá nome à tonalidade. Então, no caso desse exemplo aqui, nós temos a escala de Dó, a tonalidade de Dó, então a tônica é a função tônica, acontece no Dó, no primeiro grau aqui, ó, função tônica, certo? Tem a principal característica que é dar nome à tonalidade, ok? Bom, ela é uma função de resolução, como eu já falei, a parte mais forte, a função forte, é a função, ela ocorre no primeiro grau, né? No caso aqui do Dó, é o Dó com sétima maior, é um acorde perfeito maior. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior. O que é essa função? O que é esse acorde perfeito maior? São acordes onde as terças se alternam, as terças maiores e menores se alternam do primeiro até o sétimo grau, né? O acorde aqui, ele está em formação de tétrade, né? Está formado por tétrade, 4 notas. Dó, que é a tônica, Mi, que é a terça, Sol, que é a quinta, justa, e sétima maior. De Dó até o Si, que é a sétima maior, nós temos uma terça maior, que é de Dó até Mi, uma terça menor, que é de Mi até Sol, a quinta, e uma terça maior, que é de Sol até Si, que é a sétima. Então ele é perfeito porque tem essa alteração de terças maiores e menores. Não há repetição de terças menores nem de terças maiores. Há sempre uma intercalando a outra. É o que nós chamamos de superposição de notas, de terças. Então vamos lá. Essa função tônica acontece de forma secundária, não tão importante, no sexto e no terceiro grau da escala, ó, no Mi, terceiro grau, e no sexto grau. Eles dão função a 2 acordes menores. O acorde de Lá menor, que é um acorde relativo de Dó, a gente vai entender já já o que é essa relatividade, e o acorde de Mi, que seria o segundo relativo. São acordes que têm uma semelhança entre si, né? Então essa é a função tônica. Ela tem função de resolver a harmonia, né? A outra função importante é a função dominante. Não é à toa que ela tem esse nome de dominante, né? Ela é uma função que, diferente da função de tônica, ela ocorre no quinto grau, né? No quinto grau, ó, o Sol no caso de Dó, é o Sol, e ela tem uma característica que é o seguinte, um intervalo que gera uma tensão. Então essa dominante, ela passa essa sensação de tensão, de um ambiente, vamos dizer assim, movediço, um ambiente instável, que pede uma resolução. É um ambiente que quando você chega, você precisa sair rápido dele, né? Então, normalmente, para cada função dominante, para cada grau dominante, existe um grau de resolução, de tônica. No caso da escala de Dó, se a dominante ocorre no quinto, ela resolve no primeiro. Então a dominante aqui é o Sol com sétima, né? Pensando em tétrade, é o Sol com sétima, e ele resolve no primeiro grau, que é a tônica. Uma das características principais desse acorde dominante, além dessa sensação de instabilidade, de preparação, de atração com o acorde de tônica, é justamente o fato de dentro dele, dentro de suas vozes, existirem um intervalo entre duas vozes em especiais, um intervalo de 3 tons, né? No caso, o acorde de Sol é composto pela nota Sol, pela nota Si, pela nota Ré e pela nota Fá. Tônica, fundamental no caso, terça de Sol, que é Si, terça maior, a quinta justa, que é Ré, e a sétima menor, que é Fá, em relação a Sol. De Si até o Fá, eu tenho um intervalo de 3 tons inteiros, ó, meio até Dó, com mais um até Ré, 1,5, com mais um até Mi, 2,5, com mais meio até Fá, 3 tons.
Esses três tons entre duas notas de um acorde geram uma tensão chamada de trítono. Trítono, o que é trítono? É um intervalo especial, né? Que ele é justamente quem provoca essa tensão, essa instabilidade, essa necessidade de resolução, essa necessidade de atração, esse magnetismo com o acorde de tônica. Quem exerce é justamente a junção desse Fá com Si, né? Na prática, no caso de Dó, esse é o trítono, ó. Si, Fá. Essa tensão, ó, essa coisa suspense que pede para você sair de lá. É como se botar um mistério, precisa resolver esse mistério. Quem resolve? A tônica, o acorde de resolução. E esse trítono exerce uma atração muito forte com algumas notas do acorde de resolução. Por isso ele pede a resolução. No caso, o Si, que é a sétima de Sol do acorde dominante, o Fá, melhor dizendo, ele pede uma resolução, ele pede uma atração, ele atrai a tônica do acorde de resolução, que é o Dó. Por quê? Porque do Si pro Dó é o menor intervalo, a nota mais próxima do Dó, que é o acorde de resolução, ó, só está separado do Dó por meio tom. Então a nota mais próxima da escala do Dó, da oitava, é a sétima, que é o Si. Então ele exerce, por ele estar muito próximo, ele exerce essa atração. Ele pede que saia do Si e vá para o Dó. Então, o Si, que é a terça da dominante, pede a resolução no Dó, que é a tônica do acorde de resolução, do primeiro grau. E o Fá, que é a segunda nota do trítono, que é a sétima do acorde dominante, ó, a sétima, ela está antes do acorde da tônica, da fundamental da dominante, ó. A fundamental da dominante é o Sol. A sétima de Sol é Fá. Ele está próximo, mas não tão próximo quanto o Si está do Dó. Só que ele é meio tom na frente da terça do acorde de resolução. Então, enquanto o Si atrai a tônica, que é o Dó, o Fá, que é a sétima de Sol, do acorde dominante, ele atrai a terça do acorde de resolução pelo mesmo intervalo de meio tom. Então, há uma atração ascendente de Si para Dó e há uma atração descendente de Fá para Mi, ó. E aí esse trítono pede essa resolução, ó, né? Quando você, isso até é até bem conhecido isso. Pimba criou isso lá na Harmonia do Som, muito conhecido isso aqui. É justamente porque ele exerce essa atração. A tônica ou a sétima da dominante pede a terça da resolução, do acorde de tônica. E a sétima e a terça do acorde de dominante pede a tônica do acorde de resolução. Si atrai Dó, assim como Fá atrai o Mi. Então esse trítono, aonde estiver presente esse trítono, eu tenho um acorde de dominante, seja ele principal, primário ou secundário, em algum acorde substituto da dominante, para ser substituto, tem que existir esse trítono, certo? A gente vai entender isso já já, chegando lá na frente. Então vamos lá. Eu tenho um acorde de subdominante. O acorde subdominante, ele ocorre no quarto grau, né? Seguindo o Dó, o quarto grau de Dó é o Fá. Então o Fá é o acorde principal, o Fá com sétima maior, é o acorde principal da subdominante. E qual é a emoção e qual é a sensação que a subdominante exerce, né? Qual é a função
que ela transmite, melhor dizendo, para a gente, para os ouvidos, para a percepção da gente. Bom, se eu tenho uma tônica, que é onde, vamos imaginar um ambiente que a gente está vivendo agora, de quarentena. Nossa casa, pô, é bem escrota essa analogia, mas vai dar certo. Ó, a tônica, eu comparo ela com a nossa casa. É o lugar onde a gente quer repousar, onde a gente está em casa, fica em casa. É o lugar onde a gente repousa, é um lugar onde a gente se resolve, é o lugar onde a gente está no nosso conforto, certo? Sem riscos ou com menos riscos. Então, é lá onde a gente se resolve. Então, aí, a nossa casa seria a metáfora para o acorde de resolução. A função dominante, antes de explicar a dominante, vamos para a subdominante. A subdominante, o quarto grau, o Fá, no caso do Dó, seria o caminho, vamos dizer assim, a rua, a viela, a ponte para ligar a nossa casa à rua, né? A rua que seria a dominante, o lugar mais tenso do atual contexto de quarentena, o lugar mais arriscado de a gente estar é na rua, o lugar mais tenso. Então, a subdominante é o caminho, é a ponte de ligação. Para você chegar na dominante, eu tenho que passar pela subdominante. Então seria ali o caminho. E a dominante é justamente a rua, né? O lugar mais perigoso, né? Com risco de a gente se contaminar com o Covid-19. Então, essa metáfora serve para você entender as sensações que essas três funções dos acordes em relação à sua escala, ao seu campo harmônico, eles nos transmitem, né? Isso vai ser importante porque a percepção da gente, o nosso ouvido registra, antes de registrar notas, quem processa a nota é o cérebro. Quem diz que a nota é Fá, é Ré, é Dó, é o cérebro. Mas a sensação, quem capta são nossos ouvidos, é a nossa percepção. E isso primeiro vem do sentimento que ela causa na gente. A emoção, né? Isso é algo sensorial, a gente capta as características de um som e através dessas características a gente determina a função dele dentro do processo todo, né? Dentro do conjunto todo. Vamos para frente que vocês vão entender. Só para registrar, a tônica é a função forte, né? A função principal do acorde de resolução. No caso aqui, Dó é o forte, né? É quem exerce forte, de maneira mais acentuada a função de resolução da tônica. A função fraca, né? Ou seja, um grau que eu pudesse em algum momento substituir esse Dó e não perder todas as características, seria esses dois acordes, Lá menor e Mi menor. Vocês vão entender o que eles têm em comum para poder ter a condição de substituir o acorde de Dó, o acorde do primeiro grau, sem perder todas as características. Assim como o acorde de dominante tem no sétimo grau da escala o acorde de meio diminuto, o acorde, no caso do Dó, o acorde de Si menor com quinta diminuta e sétima, ele tem nesse acorde sua função secundária. A função de dominante ocorre aqui secundária. Aqui também tem o trítono, né? No caso de Dó, que a gente viu que o trítono que existe em Sol com sétima acontece de Fá para Si, né? O intervalo de três tons enarmônico, inclusive do acorde do intervalo diminuto, que é um acorde, que é um intervalo simétrico que se resolve a cada três tons. Ele vai se resolver ou se repetir, melhor dizendo, a cada tom e meio ele vai se repetir, e isso a gente vai ver lá na frente. E no subdominante, a atração, a relatividade está entre o quarto e o segundo grau da escala. O Ré menor também tem elementos em comum que fazem com que ele preserve algumas características e tenha a condição de, em determinados momentos, substituir de forma secundária o acorde de subdominante. Vamos entender o que são esses elementos, quais são esses elementos que aproximam esses acordes sem
prejudicar as características que fazem com que eles tenham essas funções. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a função de tônica, a gente já falou isso, transmite uma sensação de finalização, de repouso, traz a música a ideia de conclusão, de encerramento. Um acorde cumprindo a função tônica produzirá a sensação de relaxamento. É lá, você está em sua casa, lá, né? Fica em casa, você está tranquilo. A função dominante, que ocorre no quinto grau, né? No caso de Dó, ocorre no acorde de Sol com sétima, provoca uma sensação de tensão, atração, prepara para vir alguma coisa. Ele sozinho não se resolve, né? Então, através do trítono, que a gente já viu, a música fica tensionada no seu pico, chamando um repouso ou um alívio, que é o acorde de tônica. A dominante prepara para a tônica, né? Então, nesse caso, no caso da função dominante, o acorde passaria a impressão de algo não finalizado. A sensação é de que algo está pendente na música, algo que precisa ser resolvido, né? Uma preparação para uma resolução. O quinto, o sétimo pede o primeiro, ok? E a função do subdominante, que a gente já viu, que é aquela função é o caminho que leva a dominante para a resolução, né? É o meio termo das duas funções anteriores. Também transmite a ideia, a sensação de preparação, só com menor intensidade do que a tônica. É uma ponte entre a dominante e a tônica, ó, 5, 4 e 1. Na prática, isso já foi muito utilizado. Isso deu origem a uma teoria chamada teoria dos três acordes, muito utilizado em meados do século passado, ali quando surgiu o rockabilly, a teoria dos três acordes, né? Tônica, dominante, subdominante, ó. A maioria, muita música, muito jazz, bebop, principalmente o blues, veio daí dessa teoria dos três acordes. Teoria de função, usando a função dominante, subdominante e de resolução. Quem nunca ouviu isso? Ó. O acorde de dominante aí, ó. Sua função de preparação, sua função de suspense, de tensão. Se você parar nesse acorde, ele fica pedindo o tempo todo que algo aconteça, que um movimento aconteça, que o movimento de resolução aconteça, que é a resolução. Então esse processo, essas sensações, esse conjunto de sensações deram origem, né, esse conjunto deu origem a essa teoria dos três acordes, muito utilizada aí ao longo do tempo para resolver esse conjunto de acordes, né? Quinto, quarto e primeiro grau. Então vamos para frente. Agora vamos analisar a relação de fato entre um acorde de função primária com um acorde de função secundária. Vamos lá analisar logo a tônica, né? O primeiro grau, no caso Dó com sétima maior, levando em consideração sempre a tétrade, porque você tem um embasamento harmônico mais amplo. Você trabalha com 4 notas e aí dá para você universalizar e consolidar o entendimento. Vamos analisar aqui por que existe essa relatividade, né? Todo mundo diz assim, poxa, o relativo menor de Dó é Lá menor, o relativo maior de Lá menor é Dó. Por quê? O que é essa relatividade? Se dá por relações de semelhança. Vamos analisar aqui todas as vozes do acorde de Dó. Vamos analisar que a gente vai entender um pouco melhor. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, né? Mas não tem jeito. A gente tem que deixar um pouquinho longa para poder absorver logo e consolidar esse conhecimento. Vamos lá. Bom, o Dó maior,
ele tem na sua... Vamos imaginar o Dó, vamos fazer uma relação com a matemática. Vamos imaginar que o Dó é o conjunto, certo? É o conjunto. Dó com sétima maior aqui é o conjunto. E as notas que compõem esse conjunto são os elementos. No caso de Dó, os elementos de Dó é Dó, Mi, Sol, Si. Os elementos do acorde de Dó são as notas Dó, Mi, Sol, Si. Observe, quando eu parto para o conjunto B, vamos dizer assim, que seria esse acorde de Lá menor, dentro dele existem os elementos Lá, Dó, Mi, Sol. Observe que eu tenho, se eu pudesse fazer a interseção, se eu quiser fazer a interseção entre o conjunto Dó com sétima maior e o conjunto Lá menor com sétima, eu observaria que Dó inter A possui os seguintes elementos: Dó, Mi e Sol. Essas três notas últimas do acorde de Lá menor são iguaizinhas às três primeiras do acorde de Dó. Então, como eles têm uma relação de interseção grande, então eu posso dizer que em algum momento eu posso utilizar o Lá menor para substituir o Dó maior, sem prejudicar a relação de função que o acorde exerce no campo harmônico, ok? Então, se eu tenho uma função primária no Dó, a minha função secundária, a função de resolução secundária no Lá menor, se dá por conta dessa semelhança de notas, certo? Por essa interseção. No acorde de Mi acontece semelhança também. Eu tenho três notas do acorde de Dó, ó, Mi, Sol e Si, Mi, Sol e Si. Só que o Lá menor exerce maior atração. Como assim, que se eu tenho três elementos incomuns do mesmo jeito? Você tem três elementos incomuns, certo? Só que no acorde de Lá, você tem a principal nota do acorde de Dó com sétima maior, que é justamente a tônica. Ó. A tônica Dó está presente no acorde de Dó com sétima maior, assim como está presente no acorde de Lá menor com sétima. Isso quer dizer que a relação, se você puder, vamos dizer assim, organizar, seria, em primeiro lugar, a relação primária seria o Dó sétima maior como acorde principal, forte, como a tônica forte. Mais ou menos forte, Lá menor. E fraco seria o Mi menor com sétima, porque não tem a tônica aqui, ok? Mas eu posso substituir. Vocês vão ver lá na frente, quando a gente estiver estudando cadência de engano, que ao invés, eu estou trabalhando em campo harmônico maior, e de repente ao invés de resolver na tônica maior, eu vou para o sexto grau relativo, ou o terceiro menor, e aí você chama isso cadência de engano, porque o ouvido, a percepção pede uma resolução no primeiro grau, e de repente eu vou para o sexto ou para o terceiro. E assim, então nós temos aí a relação de subdominante, é o quarto grau, Fá com sétima, no caso do campo harmônico de Dó, né? E a relação se dá dessa seguinte forma: eu tenho dois acordes, um primário que é o próprio Fá, que tem as notas Fá, Lá, Dó, Mi, e tem o secundário que seria o Ré menor, que tem as notas Ré, Fá, Lá, Dó. Então eu tenho aqui, ó, as três primeiras notas do acorde de Fá são as três últimas notas do acorde de Ré menor, Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó. Então, por essa coincidência, eu posso dizer que em determinados momentos eu vou substituir o acorde de subdominante primário, Fá, no caso do campo harmônico de Dó, por Ré menor, sem me dar prejuízo teórico, né, nem prático, no processo de construção, no processo de harmonia. Nesse caso aqui em particular, vocês vão ver isso com uma frequência muito maior do que na função de tônica. Essa mudança, essa substituição do Ré menor, do Fá com sétima maior pelo Ré menor, vai se dar com muito mais frequência. Vamos para frente. E existe inclusive uma cadência chamada cadência 251, muito utilizada nas composições, muito utilizada para improviso,
muito utilizada nos estándares, como resolução, né, como alternativa para se dar um colorido benéfico dentro da harmonia. Vamos lá. Então, no acorde dominante, eu estou ressaltando que existe esse intervalo de trítono, um acorde de 3 tons, que serve para fortalecer as relações de atração entre a tônica e a subdominante. Então, nessas relações, eu tenho no acorde de subdominante principal, primário, o acorde, no caso do campo harmônico de Dó, o acorde de Sol com sétima, que tem as notas Sol, Si, Ré, Fá, e o acorde de sétimo grau, que é o acorde semidiminuto, que é o acorde de Si menor com quinta diminuta e sétima, que possui em comum com o acorde de Sol as notas Si, Ré e Fá, ó, Si, Ré e Fá. Eu só não tenho uma tônica. Vocês vão ver lá na frente, quando a gente começar a fazer, ó, essas substituições se dão dentro da esfera do campo harmônico. Vocês vão ver lá na frente, quando eu estiver intercalando o campo harmônico, os modos, estiver extrapolando a questão de um campo harmônico no processo de composição, que a substituição, principalmente desse acorde de subdominante, que eu preciso ter o trítono para atrair a resolução, a tônica, que esse acorde dá lugar a outros acordes. Eu vou usar relações cromáticas, por exemplo, no caso do campo harmônico de Dó, que a subdominante é Sol, ao invés de utilizar para substituir esse Sol com sétima, esse acorde de semidiminuto, eu vou utilizar, por exemplo, uma segunda maior em relação a Dó, que seria o Ré bemol, uma segunda menor, melhor dizendo. O Ré bemol com sétima, dentro dele possui esse trítono. Então, eu vou usar uma cadência descendente, saindo do segundo grau, o Ré menor. Ao invés de ir para dominante em Sol, eu posso ir para um Ré com sétima, né? O Ré com sétima, que ainda assim vai estar resolvendo, né? Para vocês entenderem o que eu quero dizer na prática. Bom, gente, é assim, como eu estava falando aqui, o trítono ele ocorre o seguinte: ele vai funcionar como elemento de atração, né? Ele vai pedir, ele que determina que eu preciso sair do acorde de tensão, o acorde dominante, para ir para o acorde de resolução. Então, no caso do campo harmônico de Dó, ele vai estar no acorde primário de dominante, né? O acorde de Sol, e ele é justamente a sétima do acorde dominante, que é o Fá, junto com a terça do acorde dominante, que é o Si. Ó, esse acorde aqui, ó, esse intervalo Fá, Si, ou Si, Fá, né? Ele é simétrico, ele tem 3 tons de Fá para Si, assim como tem 3 tons de Si para Fá. Essa simetria é justamente quem gera essa tensão, essa atração com o acorde de resolução. Então, qualquer acorde que tiver esse trítono serve para substituir secundariamente o acorde de dominante, né? Dentro do campo harmônico a gente já viu que o acorde de Si meio diminuto, ó, Si meio diminuto tem o trítono, ó, o acorde de Si meio diminuto. Mas fora do campo harmônico, quando a gente estiver analisando a harmonia, estiver fazendo conexão entre modos, entre campo harmônico, a gente vai observar que esse Si, que esse sétimo grau, pouco é utilizado para substituir a tônica, a dominante, né? No caso aqui, ó, só um exemplo aqui, lá na frente a gente explica. Por exemplo, eu tenho um acorde de Ré bemol ou Dó sustenido, quero ir para a tônica, que é Dó, no caso, que a gente está usando como exemplo. Pô, eu tenho que ter trítono, eu tenho que ter Si, Fá ou Fá, Si. Aqui dentro na voz interna, na voz do meio aqui do acorde, eu tenho o Si, ó, que é a sétima do Dó sustenido, e tem o Fá aqui, ó, que é a terça maior. Então, ó, esse trítono exerce atração com o Dó, certo? Ó.
questão da dominante, ela se relaciona intimamente com esse intervalo especial chamado trítono. Sem ele não há atração, sem ele não há função dominante, ok? Isso tanto faz no campo harmônico maior quanto no menor, que a gente vai estudar lá na frente. Bom, e assim a gente encerra a primeira parte, né, da aula de harmonia funcional, que é o segundo tópico do módulo 1 de harmonia. Essa parte é muito importante e a gente depende dela para poder lá na frente fazer análise harmônica, ok? Um abraço, até a próxima.